Bom dia para todos, da graça e na paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra para compartilhar nesse vídeo, uma palavra de despertamento, uma palavra para nos fazer forçar a nossa memória e lembrar daquilo que de antemão nos foi escrito nos dias ainda que os apóstolos estavam sobre a face da terra, evangelizando, ensinando, pregando. Eu tenho a palavra aqui no livro de Efésios, da parte do Senhor Jesus Cristo, que foi escrito pelos punhos do apóstolo Paulo. E ele, no capítulo 4, no versículo 9, eu leio assim: Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Muito bem. Nós estamos vivendo um período que é chamado de tempos difíceis. E nesse período, muitos têm se levantado dentro do Evangelho. Levantados alguns por Satanás, outros levantados pelo egoísmo das suas carnes, dos seus pensamentos, para envergonhar o nome do Senhor Jesus e enfraquecer a igreja. Existe um ditado no mundo que diz: quando não se pode com eles, junte-se a eles. Os inimigos do Evangelho, nesse século presente, eles se infiltraram dentro da igreja de Jesus Cristo, para, assim, miná-la, desordená-la, destruí-la e impedir que um crescimento espiritual genuíno se processe dentro da igreja. Hoje nós vemos pessoas que vieram do paganismo, do mundo, mas continuam da mesma maneira. Só tomaram um banho, algumas, como o batismo, mas não mudaram a atitude. Muitos nem carregam mais Bíblia, a verdade é essa. Carrega um celular, né? E lá eles usam aquilo ali. Então nós temos visto a desordenança, pessoas no corpo da carne, vivendo uma vida promíscua, de pecado, mulheres mal vestidas, em cima dos altares, se dizendo pastoras, pregando aberrações, pregando mentiras. Homens também vivendo a vida de qualquer maneira, a ponto de discutirem pelas redes sociais. E aí fica uma miscelânea, uma confusão. E aquele povo de Deus que está buscando a intimidade com Deus, buscando ir para o céu no último dia de sua vida, ou quando Jesus vier buscar a igreja,
esse povo fica confundido e vai se enfraquecendo. E muitos têm se levantado para tentar impedir que isso se prolongue. Mas parece que quanto mais se levantam homens de Deus e mulheres de Deus, as coisas ficam piores. Mas por quê? Porque, meus irmãos, nós largamos a palavra de Deus. Nós largamos os primórdios. A igreja nasceu debaixo, ou seja, alicerçada na palavra de Deus. E a igreja, o mundo foi se modernizando e começaram a fugir daquilo que Deus deixou. Paulo avisava sobre a falsa ciência. Jesus avisava sobre os falsos profetas. A Bíblia fala que escarnecedores viriam nas suas próprias concupiscências. É o que está acontecendo hoje. E aí, porque a igreja não tem uma face, aquela face genuína do cristianismo primário, aí todo mundo hoje tem uma teologia para apresentar. Uma de um jeito, outra de outro, uma de um jeito, outra de outro. O evangelho não tem sido pregado aos pobres, aos cegos, aos aleijados. Não, o evangelho tem sido discutido para ser colocado ideologias. A minha ideologia é essa, a do pastor fulano é aquela, a da pastora é essa, a do irmão tal é essa. E assim, meus irmãos, nós estamos fugindo da pregação da palavra. E a pregação da palavra é necessária para que o Senhor Jesus volte a esse mundo para buscar sua igreja. Porque ele disse, esse evangelho do reino será pregado em todas as partes, em todo mundo, e depois virá o fim. Então, primeiramente, tem que se pregar o evangelho. Mas cada um quer pregar a sua ideia. Cada um quer pregar o que acha sobre a Bíblia, o que acha sobre a palavra. Meus irmãos, não vale o que você ou o que eu acho da Bíblia, da palavra de Deus. Não adianta eu e você querer pegar a palavra de Deus para adaptá-la para uma vida de qualquer maneira. Não adianta. Nós temos que viver e aceitar o que está escrito. E aí é onde eu entro com essa palavra nessa manhã, quando Paulo diz que Jesus subiu no alto, levou cativo o cativeiro, ou seja, aquilo que prendia o homem, e deu dons aos homens. Você tem dom, meu irmão. Você tem capacidade de evangelizar, de ganhar almas, somente com a palavra de Deus, sem a sua ideia, sem o que você pensa, o que você acha. O evangelho não precisa de ideologia de ninguém para fazer aquilo que Deus quer. Tá certo? O evangelho só precisa ser pregado. Eu não preciso adaptar o evangelho para pregar, para a pessoa poder acreditar no evangelho de água com açúcar, não. Tem que pregar a palavra conforme ela é. É a palavra viva que vai salvar a pessoa. É a palavra viva que vai libertar o que está oprimido. É a exposição da palavra de Deus genuinamente que vai dar entendimento à pessoa e vai tirar ela do pecado para a salvação, para a libertação, para o perdão. Não existe oração de libertação. Não existe campanha de libertação. Podemos fazer? Podemos fazer. Mas a libertação, segundo o que está escrito em João 8,32, dito por Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só o conhecimento da verdade de Jesus, da plena verdade, é que vai libertar o homem. Aí, o apóstolo Paulo adverte que ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos. Não adianta você ficar aí pregando que não existe apóstolo, que não existe hierarquia da igreja. Não adianta você pregar isso, não. E outros para profetas. E outros para evangelistas. É Jesus que deu para a igreja isso aqui. E outros para pastores e doutores. Ele deu isso para a igreja, esses cargos, esses dons, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Jesus está preocupado com a edificação do corpo dele. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.
para que não sejamos mais. É o que está acontecendo hoje. Para que não sejamos mais meninos. Como está cheio de meninos. É menino brigando por isso, por aquilo outro. Tu já viu quando os meninos estão brincando junto, que um toma um brinquedo da mão do outro e sai aquela briga, aquela confusão? Isso está na igreja hoje aí. Vem um falar contra o pastor fulano, o outro contra o pastor ciclano, o outro contra... porque eu vi isso, que fulano falou isso. Meu irmão, prega a palavra de Deus. Esqueça o que fulano falou, o que fulano disse, faz a sua parte. Nós somos que nem meninos. Meninos inconstantes. Um dia está num pensamento, outro dia está no outro. Um dia Jesus opera dessa maneira, outro dia opera daquela maneira. Um dia a doutrina é assim, um dia a doutrina é da seguinte maneira. Não existe mais aquele alicerce, né? Aquele alicerce que Paulo podia dizer, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo dizia isso, né? Paulo dizia isso. Você pode dizer isso, nós podemos dizer isso no século atual? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Não, porque o coração de muitos de nós está preso aqui, nas fortunas, nas riquezas, nos prazeres, nos deleites, nos cargos importantes, muitas vezes dentro da política, dentro da prefeitura, no ramo social. Estamos preocupados com isso. Eu nunca vi Pedro se preocupar com política. Eu nunca vi Paulo se preocupar com política. Eu nunca vi Jesus se preocupar com política. Nunca vi nenhum dos apóstolos querer ir para a política para mudar a vida de ninguém. Porque o que muda a vida de alguém é a palavra de Deus. O que traz consolo é a palavra de Deus. Jesus disse na sua palavra: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é o vereador que vai aliviar ninguém. Não estou falando contra os políticos, cada um na sua. Estou falando com os que deixam a palavra para querer usar outro meio, outro intercâmbio, para querer dizer que vai ajudar. Não, o que vai libertar, o que vai... Se você está no evangelho e você é ministro, ou você é um pregador, ou uma pregadora, seja lá o seu nome, você foi chamado para pregar a palavra, no tempo e fora de tempo. E você não precisa de intercâmbio, nada disso não. O recurso que você precisar, quem vai trazer para a sua vida é o próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, né? Inconstantes, levado em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente, né? Então, é isso que precisa ser tirado de nosso meio. Você precisa se estabelecer, não no pensamento ideológico seu, não no pensamento ideológico de fulano, de ciclano, de terceiro. Você precisa estabelecer-se naquilo que Jesus Cristo deixou. Pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus. Me parece que quando a população que prega o evangelho tinha menos informação, o evangelho funcionava mais. Mas depois que começou muita informação daqui, dali, pegaram a informação, mas esqueceram da formação. Então nós precisamos voltar aos primórdios. Deus quer fazer um grande avivamento nesses tempos atuais, mas não é avivamento de palco preparado, não é avivamento de coisas arrumadas, não. É o Espírito Santo se agradar da obra que está sendo realizada para Deus sobre a face da terra e descer para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É isso que está precisando, é isso que está faltando. Fique com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus possa dar entendimento a você a cada dia. Você que já prega o evangelho, não fique querendo puxar brasa para a sua sardinha. Não fique querendo esvaziar a igreja de ninguém para colocar na sua igreja. Tem muitas pessoas que estão precisando de Jesus de verdade. Vá buscar essas. E que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.